Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Mariana Medeiros. Oi? Oi? Quem é você? Não. Não é isso não? É assim, você deu a deixa e eu fiquei. Não é isso não, fui ok? Não, você tá certo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Mariana Medeiros. E eu sou Tássio Araújo. Somos advogados aqui em Portugal e hoje o tema vai ser: qual o primeiro passo para imigrar para Portugal? Mas antes, pedimos que vocês, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Toda semana teremos vídeos novos e todo mês, ao final do mês, teremos um vídeo exclusivo para tirar dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. Bom, Mariana, muita gente pergunta, né, aqui no WhatsApp, todos os dias, assim, qual o primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer para ir para Portugal? Essa é uma pergunta muito recorrente, que a gente recebe praticamente todo santo dia. Então, assim, a gente devolve a pergunta para vocês, que na verdade é: o que é que te leva a vir para Portugal? Você vem estudar, você vem trabalhar, você vem empreender, você vem investir? Isso é o que vai fazer a gente entender qual a sua situação real e definir o visto adequado para você vir para cá. Porque não existe outra forma ideal para vir para cá, a não ser através do visto. E esse é o primeiro passo. Pronto, você tocou num ponto interessante, que é a identificação do visto, né? Aqui nós estamos presumindo que você está vindo de uma forma legal, que é a forma correta, que é através de um visto, tá certo? Sabendo disso, nós sabemos que a maioria das pessoas que nos procuram vem aqui em busca de um trabalho, né? Querem trabalhar, querem morar, claro. Sim. Então, assim, partindo da premissa que a pessoa vem a trabalho, né? Hoje, qual é o visto mais adequado? Eu preciso ter um trabalho antes para vir para cá para pedir um visto? Ou não, eu consigo pedir um visto e conseguir um trabalho aqui? Não, existem dois tipos de visto com relação ao trabalho, né? Certo. Que é o visto, o D1, que é aquele para quem já tem um trabalho prometido aqui, digamos assim, ou um contrato certo. E tem o visto para procurar um trabalho em Portugal. Então Portugal te dá 120 dias que podem ser prorrogados e aí você tem esse tempo para procurar um trabalho. Tá certo. E dentro desse, falando aqui do visto de procura de trabalho, hoje é o que as pessoas mais estão interessadas, né? Nós vamos ter outros vídeos para falar de outros vistos também, mas falando de procura de trabalho, para eu pedir esse visto, o que é que o Estado, o que é que o Portugal exige de mim para que eu solicite esse visto? Basicamente, digamos assim, os principais requisitos são ter os antecedentes criminais da Polícia Federal ok, tá? E ter uma reserva de pelo menos o equivalente a 3 salários mínimos portugueses numa conta corrente em real, para apresentar no momento que você dá a entrada no pedido do visto. Certo. Digamos que esses são os requisitos principais. Além disso, tem alguns formulários, tem alguns requerimentos, tem cópia de documentos pessoais seus e por aí vai. Mas digamos que os principais, o que vai te trazer mais, assim, te dar mais trabalho, seria isso, né? Certo. Dentro desse requisito, né, eu tenho que apresentar um extrato bancário. Qual é o momento que eu tenho que apresentar? E aí muita gente tem essa dúvida. Por exemplo, esse dinheiro, que eu tenho que apresentar, fazer a comprovação, ele tem que estar na minha conta há mais tempo, há 6 meses, há 3 meses? Ou, por exemplo, imagino que eu recebo uma indenização, ou eu vendo um carro, ou qualquer coisa, e coloco esse dinheiro na minha conta. Eu posso pedir dessa forma? É aceito? Existem alguns consulados que pedem extratos bancários de 3 meses, de 3 meses atrás, e existem consulados que pedem apenas o último extrato, tá? Por exemplo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro pedem os extratos anteriores, 3 atrás. 90 dias. 90 dias atrás. E, por exemplo, Salvador, São Paulo, geralmente pede só o último.
Não é que você tem que ter nos últimos 3 meses o equivalente ao máximo. Não, aos 3 salários mínimos não. Você pode ter uma movimentação, contanto que no último mês, no momento que você vai dar entrada, naquele momento ali, você tenha o equivalente aos 3 salários mínimos de Portugal. Tá certo. Sobre essa questão do visto, né? Identificamos aqui, estamos falando da maior parte das pessoas que pedem um visto, do visto de procura de trabalho, ou seja lá qualquer outro visto. Uma vez que eu dei entrada, pedi meu visto, isso basta para eu morar aqui? Basta eu chegar aqui com visto? Ou chegando aqui em Portugal, eu preciso fazer algum outro procedimento? Eu preciso de outros documentos, além da... Eu entendi, né, para você que está aí, que o visto é o pontapé inicial, não é isso? Sim. Então, depois do visto, né, uma vez solicitado o visto, o que é que eu tenho que fazer mais? Bom, além do visto, como documento eu estou falando, né? Certo. Além do visto, você tem que dar entrada. E eu aconselho que você faça isso ainda estando no Brasil, no NIF, que é o nosso, digamos assim, como se fosse o nosso CPF, mal comparando, não é a mesma coisa, mas é como se fosse o nosso CPF do Brasil, e o NIS, que é como se fosse o nosso documento da segurança, aliás, do INSS, tá? É um documento daqui chamado o da Segurança Social. Então, o que eu aconselho é que vocês façam ainda do Brasil, porque vocês chegam aqui já aptos a trabalhar. Mas, além disso, vocês quando chegam aqui em Portugal, o visto ele é só a porta de entrada legal no país. Você está falando ali na imigração que você vai morar, você não está mentindo, chegando como turista e dizendo que vai ficar, vai passear, quando na verdade você vai morar. Não, você está dizendo ali, ó, eu vim para morar. Vim aqui com visto de procura de trabalho, vou procurar um trabalho e vou morar aqui, no seu país. Então, o visto ele é a porta de entrada. Mas quando você entra no país, você precisa de um documento para morar ali. E o documento vai ser uma autorização de residência. Nesse momento, né, a gente está em abril de 2024, nesse momento, os vistos estão vindo com o agendamento no próprio visto. Ok. Então, ali no agendamento, você vai ter a data que você vai ter que ir na AIMA, apresentar a documentação para requerer a sua autorização de residência. Então quer dizer que assim que eu chego, uma vez eu solicitando o visto, eu já sei a data que eu vou dar entrada na minha autorização de residência. Quando o seu visto chega, retorna, você já, nesse momento, agora, está vindo com esse agendamento, onde você já sabe o dia que você vai ter que ir presencialmente ir até a AIMA com os documentos para dar entrada na residência. E com até 90 dias úteis chega o cartão de residente na sua casa. Ok. E assim, a partir dessa data, eu solicitando o visto, quanto tempo eu tenho para viajar? E outra coisa, eu posso, por exemplo, solicitar o visto esse mês e viajar daqui a um ano? Como é que isso funciona? A partir do momento que seu visto chega, você tem até 120 dias para embarcar. Esse é o prazo. Esse é o prazo. E esse prazo ele pode ser prorrogado? Não, ele não pode ser prorrogado. Pode ser prorrogado. E assim, essa documentação que eu vou apresentar aqui na AIMA quando eu chegar, quais seriam os documentos que eu tenho que ter já em mãos para quando eu for para a entrevista do AIMA? Estou aqui falando já de um assunto, mas porque as pessoas têm essa dúvida muitas vezes antes de chegar. Você vai precisar levar passaporte, NIF, NIS, você vai precisar levar ou um contrato de trabalho subordinado ou a promessa do contrato, se você já tiver. Nesse momento eles também estão aceitando, não sei se todas as AIMAs, tá? Mas já tive conhecimento por alguns clientes que estão aceitando a abertura de atividade juntamente com o contrato de prestação do serviço temporário. Ok, onde ele trabalha por recibos verdes, então a AIMA já está aceitando isso para fins de visto de procura de trabalho. Isso, documentos básicos, seus documentos que estão aqui, antecedentes criminais, e é isso. Basicamente são alguns dos documentos que você usou para pedir o visto também. Alguns deles, Alguns deles. Então, Mari, assim, recapitulando o que a gente já falou, então, o passo a passo para vir para Portugal, após a sua decisão, seria identificar o visto adequado, o que é que você vem fazer aqui, é isso? Ver se você atende os requisitos, correto? Identificar o que você quer fazer aqui, o que é que te traz aqui para Portugal e identificar
qual o visto adequado para aquilo que você vem fazer aqui. A partir daí, trabalhar em cima desse visto, né? Buscar a documentação, ver quando você quer chegar e unir tudo isso. Uma coisa que a gente não falou, assim, qual é o custo hoje para se tirar um visto? Quais são o valor das taxas inerentes ao visto? Hoje, a taxa do visto está em torno, mais ou menos, vou dizer uma média, tá? Porque ela muda mês a mês, dependendo do câmbio. Conforme o câmbio, né? Então, uma média é de R$650. E existem taxas extras, assim, mas são opcionais. Hoje, as taxas obrigatórias é a taxa do visto, que é R$650, mais a taxa do envio de volta do seu passaporte para sua casa. Então, é mais ou menos, vamos dizer, uma média de R$100, o passaporte de volta, dá mais ou menos R$750, digamos assim. Ok. Então, assim, não é. Você falou envio da volta do passaporte, eu faço a pergunta. Para as pessoas que estão, é preciso ir até o consulado, fazer alguma entrevista, alguma coisa para solicitar esse visto? Ou qualquer outro visto? Não, hoje existem duas formas de você solicitar o visto, que é através de uma terceirizada do consulado, que você junta os documentos, envia pelos correios e fica aguardando o seu passaporte retornar para sua casa, ou você faz pelo e-Visa, dependendo da sua localidade, tem que saber se é elegível para o seu estado, você faz pela internet e agenda e vai lá pessoalmente no consulado da sua região entregar os documentos e depois, entregar os documentos e depois vai lá buscar seu passaporte. Nesse caso aí, você só paga a taxa do consulado. Você não paga outras taxas extras, nem o envio de volta do seu passaporte. Certo. Então, assim, o custo todo de pedir um visto é pelo menos R$640, R$650, é isso? Isso. Tem alguma outra coisa que em relação ao documento? Tenho que apostilar alguma coisa? Eu vou gastar muito mais do que isso? Muita gente, às vezes a gente fala sobre os custos de tirar um visto, mas o pessoal pensa até que é pegadinha, né? Acha que não é esse valor. Mas por isso que a gente diz, existe alguma outra coisa? Diz ao pessoal. O que você vai precisar a mais é o apostilamento dos antecedentes criminais, certo? Que é exigido, para todos os vistos é exigido o apostilamento desse documento. Sim. E um visto ou outro que exige-se apostilamento de, vamos dizer, certidão de casamento, enfim. Okay. Não é muito diferente do preço que a gente está falando aqui. Uhum. Vai ser essa média. Vai ser essa média. E fora isso, o que é que se tem mais de gasto, assim? Nenhum. O passaporte. Fazer o passaporte. E as passagens, logicamente, né? Onde é que você vai fazer. Então, assim, o PB4 precisa apostilar? O pessoal pergunta muito. Não, né? Não precisa apostilar. Não precisa. Bom, Mari, outra pergunta que algumas pessoas têm dúvida, né? Se é necessário auxílio de uma assessoria jurídica para fazer o visto de procura de trabalho ou para qualquer outro visto? Não, você não é obrigado a contratar nenhuma assessoria, você pode fazer sozinho. Boa tarde. Não, você não é obrigado a contratar nenhum tipo de assessoria para o visto, você pode fazer sozinho o processo, tá? Mas algumas pessoas optam por isso, porque é uma ajuda muito grande. Além de você estar passando por uma mudança muito grande, você tem muitas questões para se preocupar e a gente pula uma grande etapa por você, né? A gente faz tudo para você, tira vários documentos para você, preenche os formulários, faz os requerimentos e qualquer intercorrência que surgir no meio do caminho, a gente resolve para você. Então, assim, muitas pessoas optam por isso e é uma grande ajuda num momento tão conturbado, onde é uma mudança muito então, grande. Enquanto a pessoa está se preocupando com outra coisa, que é a questão da mudança, muitas vezes envolve desfazer de bens ou até questão do trabalho, de sair do trabalho, de mudar toda uma rotina, essa parte do visto ficaria então com a parte da assessoria jurídica, é isso? Sim. Pois bem, é isso. Nosso tema hoje foi sobre o que fazer, né? Qual é o passo a passo que você tem que adotar ao identificar, ao querer, né? Ao decidir vir morar em Portugal, né?
Nós vamos ainda falar sobre outros vistos, vamos falar sobre sobre manifestação de interesse, uma série de assuntos, e como a Mariana falou, também no final do mês, todo final do mês, a gente vai lançar um vídeo tirando as dúvidas, lançar um vídeo, desculpa, tirando as dúvidas do pessoal que deixa aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigada por ter assistido até o final. Deixe sua dúvida aqui nos comentários que vamos ter o maior prazer em te responder. E também não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e todo o vídeo e deixar seus comentários, que todo final do mês nós vamos responder essas perguntas que vocês deixam aqui pra gente, tá bom? Até mais. Ok. Pronto. Infelizmente acabou a luz, né? Eu acho.